Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, esse é o nosso primeiro vídeo de uma série de conteúdos sobre terapia cognitivo-comportamental no manejo clínico da depressão. Essa é uma temática que eu acho muito interessante. Eu acredito que hoje a temática, da depressão, de algumas questões voltadas para o sofrimento psicológico da contemporaneidade, elas estão cada vez mais em alta porque as pessoas, a sociedade está em busca de uma maior compreensão desses fenômenos. E a psicologia é uma ciência que traz essa compreensão, esse olhar sobre como esses fenômenos acontecem. Nas nossas diferentes abordagens, nós trazemos diferentes perspectivas sobre esses fatos. E aqui a gente vai falar um pouco da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, um pouco mais sobre os estudos, pesquisas dentro da nossa abordagem que direcionam o tratamento ali para esses casos. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Suzane Bandeira, sou psicóloga, sou professora universitária, supervisora clínica e esse canal ele foi criado como uma forma de ampliar a comunicação não só com os meus alunos, mas com todas as pessoas que desejam ampliar os seus conhecimentos. Então eu quero te convidar a me seguir aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e bora lá, porque a gente tem muito conteúdo para a gente conversar hoje. Então, para a gente começar, eu acho que é bem interessante a gente entender que nós temos ainda muitos tabus em torno dessa temática. As pessoas têm, claro, falado um pouco mais sobre essa questão dos transtornos voltados para o humor, como os transtornos depressivos, têm buscado mais o acompanhamento psicológico, mas ainda existe muito medo, existem muitos mitos em torno disso. E um deles, muito forte, é exatamente em relação ao que causa a depressão. Nós temos inúmeras explicações que as pessoas apresentam para as causas da depressão. A gente já ouve aí falar, na sociedade, de que a depressão ela pode ser causada por uma falta de fé, pela falta de uma perspectiva religiosa, ou que ela pode ser causada ali por um trauma específico que aconteceu no passado, ou não, a causa da depressão, na verdade, é uma falta de vontade de fazer as coisas e o que você precisa é se motivar, enfim. Nós temos todos esses discursos presentes na sociedade. Mas a pergunta que não quer calar é: o que realmente causa um quadro depressivo? E eu já quero trazer aqui para você, como a primeira coisa que a gente vai falar, é que as causas, vamos colocar aqui no plural porque não temos uma única, mas as causas da depressão, elas não se configuram apenas em um ou outro aspecto, em um ou outro ponto. Mas, na verdade, elas se referem aí a uma multiplicidade de fatores. Então, quando a gente fala de transtorno depressivo, a gente está falando de múltiplos fatores que eles vão, como, digamos, em uma liga, ali em uma composição, um caldeirão de elementos que vai fazer com que esse quadro possa ser desencadeado. Então, a gente tem aspectos que são voltados para a questão biológica, por exemplo, uma maior predisposição, até mesmo genética, hereditária, para o desenvolvimento desse quadro. Nós vamos ter também aspectos da personalidade, então como o traço ali do neuroticismo, ele é um traço que ele é mais ligado a uma visão negativa sobre as coisas, uma perspectiva um pouco mais negativa, e isso é algo da formação da personalidade também. Nós vamos ter aspectos sociais e culturais. Nós bem sabemos que questões relacionadas, por exemplo, à discriminação, pobreza, preconceitos, são questões que elas aumentam a vulnerabilidade para quadros de depressão. Nós podemos ter também situações específicas na vida, pessoas que passaram por eventos extremamente difíceis, dolorosos, aversivos, e que esses eventos acabaram trazendo aprendizados ali em relação a como enxergar o mundo, como enxergar a si mesmo, de uma forma bem mais negativa. Então nós temos, na verdade, aí um caldeirão de informações, um caldeirão de fatores que eles podem conjuntamente conduzir ali ao desenvolvimento de um quadro depressivo. E entender isso é importante para que a gente possa ali retirar, extinguir as explicações simplistas sobre o que é a depressão. Agora, o que de fato é a depressão? Nós poderíamos definir aqui a depressão como uma alteração ali do humor, onde a gente vai ter com uma maior frequência durante um período ali mínimo de 15 dias, na maior parte do tempo e em todos esses dias,
um humor mais deprimido, a gente vai ter uma sensação de falta de motivação para a vida. Nós vamos ter ali muito presente também, por vezes, a falta de prazer nas coisas. Então, sabe aquelas coisas que antes a gente fazia, como jogar bola com os amigos, sair de casa e fazer compras no shopping, e que antes eram coisas mais prazerosas? A pessoa sente que essas coisas já não trazem mais essa mesma satisfação de antes. Nós também podemos ter aspectos ali cognitivos, como pensamentos com conteúdo muito negativo, pensamentos de incapacidade, de impotência diante da vida, diante das situações. Então a gente vai ter aí, durante esse período, essas alterações comportamentais, cognitivas, e podemos ter também algumas alterações fisiológicas, como alteração do ciclo do sono, ou a pessoa dorme muito ou ela tem insônia, né, ali. A gente pode ter também alterações no padrão de alimentação, então ou uma sensação maior de fome, de uma maior compulsão, ou mesmo a falta de vontade ali de comer, né? Ou então só algumas coisas que são coisas que a pessoa consegue se alimentar. A gente vai ter essas alterações também ali fisiológicas, tá certo? Então nós vamos ver que é um quadro, né, ali com uma multiplicidade de sinais e sintomas, que ele vai demonstrar pra gente que há uma alteração desse humor, e que essa alteração do humor ela é significativa, ela traz um sofrimento para essa pessoa e ela está apresentando prejuízos para várias áreas da vida dessa pessoa. Então a depressão ela se configura como essa alteração que vai trazer todo esse conjunto de sinais e sintomas em um período ali mínimo de 15 dias, de um modo recorrente, intenso, na maior parte do tempo, praticamente todos os dias. Um outro elemento, né, muito comum no quadro de depressão é o que nós chamamos de inatividade. Como as atividades, né, ali da vida diária que antes eram prazerosas para a pessoa, elas passam a não ser mais tão prazerosas, ou realmente a pessoa não encontra satisfação em nenhuma dessas atividades, então é comum que ela entre em um padrão de inatividade. Ou seja, ela passa ali a ir parando, deixando de fazer essas coisas e voltando-se para um isolamento maior. Então, geralmente, ela consegue fazer ainda algumas atividades restritas, como, por exemplo, assistir uma série, um filme. Geralmente são os mesmos filmes, né, ali repetidamente, filmes que a pessoa já conhece. Ela passa a ficar mais isolada, se distancia ali dos eventos mais sociais ou da socialização familiar mesmo, dentro de casa, né? Então, a gente observa que o cliente vai entrando nesse padrão de inatividade. E isso é muito importante porque dentro do processo de psicoterapia, nós vamos precisar trabalhar esse padrão de inatividade. Então, nós precisamos conhecer como era a vida da pessoa antes do episódio depressivo e como que essa vida se tornou, né, agora no momento presente. Isso vai ser importante para que a gente possa construir ali um bom planejamento das atividades, um bom planejamento ali do caso, né, dentro da conceitualização, e direcionar o tratamento para o que realmente é a necessidade ali do cliente. Então, falando sobre isso, a gente pode se perguntar como, já que nós entendemos o que é a depressão, como ela acontece, como o tratamento vai acontecer. Eu vou trazer um panorama bem geral aqui, porque o nosso objetivo é aprofundar um pouco mais isso nos vídeos seguintes. Mas o tratamento para a depressão, hoje, em termos de pesquisas clínicas, né, que nós temos aí despontando, né, na pesquisa em psicoterapia, nós temos 2 tratamentos que eles são muito indicados para os casos de depressão. O primeiro deles é a gente utilizar de um programa de ativação comportamental. A ativação comportamental a gente vai entender de forma mais aprofundada no próximo vídeo, mas ela envolve uma programação de tarefas onde a gente vai fazendo uma retomada, a gente vai colocando a vida em movimento novamente. Isso me lembrou, inclusive, uma frase do Albert Einstein que eu vi nesse livrinho, vou mostrar aqui para vocês, ó, Vencendo a Depressão. Ele é um livro que foi lançado recentemente, né, dentro aí da TCC, muito bacana. E que, parafraseando, né, ali o que as autoras trazem, a frase do Albert Einstein, ele diz que a vida é como andar de bicicleta. Para estar em equilíbrio, você precisa se manter em movimento. Então, a gente trabalha esse movimento na vida do cliente, na vida
ali daquela pessoa que nos procura, para que esse movimento possa trazer também um quadro de melhora para ele, né, de mais saúde, mais qualidade de vida. Além disso, além da ativação comportamental, a gente tem aí também o próprio tratamento dentro da TCC, que para quem ainda está tendo o primeiro contato com a abordagem, né, nós sabemos que a TCC ela começa a partir de estudos e pesquisas do Dr. Aaron Beck sobre os quadros de depressão. Então, nós temos muitos estudos dentro da abordagem falando sobre o tratamento para a depressão, sobre as intervenções que ajudam ali na melhora desse quadro. Então, a gente vai ter aí também a terapia cognitivo-comportamental como sendo um tratamento muito estudado e muito indicado nesses casos. Agora, se você quer saber como a TCC trata casos de depressão, eu te convido a permanecer aqui no canal e acompanhar os próximos vídeos, porque nós vamos aprofundar essa temática nos vídeos seguintes. No próximo, a gente vai falar sobre esse padrão de inatividade e como que a gente pode trabalhar a retomada da vida, né, das ações cotidianas do cliente, quando ele chega ali para o processo de psicoterapia. Se você curtiu esse vídeo, eu quero te convidar novamente a deixar aqui a sua curtida, se inscrever aqui no canal e acompanhar semanalmente os nossos conteúdos. É isso, pessoal. Até a próxima!